Fala galera, beleza? Boa noite. Hoje eu mostrei pra vocês aí um negócio bem legal, que foi um tratamento de gating respiratório que a gente fez, né? Na verdade, essa semana tá sendo a semana do gating lá no departamento. Acho que uns 5 clientes, mas esse caso em especial é um caso que leva algumas considerações diferentes do que a gente vê normalmente na rotina. Então eu quis trazer para vocês aqui essa problemática. Olha só. Essa aqui é a criação, tá? Depois que a gente importa os casos no Eclipse, as séries de 10 em 10% da fase do ciclo respiratório, a gente cria as fases MIP, que é Maximum Intensity Profile, e MIN, né? Que é a média dos pixels nos 10 cortes naquele pixel ali, né? E aí vamos dar uma olhada nisso. Bom, antes de falar qualquer coisa, tem um pessoal que não entende, né? O que é uma imagem 4D? Uma imagem 4D é uma imagem que a gente colhe informação de um paciente em função do tempo. Tempo do quê? Normalmente tempo de um ciclo respiratório. Então 4D-CT, né? Isso pode ser feito de maneira prospectiva ou retrospectiva. Tem várias formas de fazer isso, tem várias formas de reconstruir isso, tá? Mas aonde a gente está agora... Tá? Onde a gente está agora, na aplicabilidade disso em um contexto de um cliente, de um tratamento um pouquinho diferente, como eu mostrei ali, porque ele tem uma condição de radiação de coluna junto. Então, assim, só para exemplificar, existem algumas metodologias de manejo do gating respiratório, né? A primeira em cima, que é no gating, ou seja, você trata o paciente enquanto o paciente respira normalmente. A segunda parte aqui é o tratamento de gating em expiração. O paciente inspira, solta o ar, no momento que ele fica lá paradinho antes de inspirar de novo, a gente trata. E lá embaixo tem um DIBH, que é o que a gente normalmente faz para mama, né? Ao invés do paciente ficar respirando, ele faz uma inspiração forçada, segura essa inspiração e durante essa inspiração a gente faz o tratamento. Mas o que a gente está avaliando aqui agora é o seguinte, é a fase respiratória e aonde está o slice do CT da lesão que a gente está avaliando, né? Vamos mostrar as lesões agora. Bom, então o que você está vendo aí na prática é um 4D CT, onde você está vendo as 10 fases que a gente dividiu o ciclo respiratório desse cliente. E você está vendo aí, nesse caso, no coronal e no axial, a movimentação do GTV em função da respiração do cliente, beleza? Então, quando a gente faz uma série 4D, a gente importa esse sistema de planejamento e cria duas outras séries que são muito importantes para a gente. A série de MIP, que eu falei, e a série de MIN, tá? E a gente, depois de criar essas duas séries, a gente avalia a movimentação tumoral, de acordo com o displacement do centro de máxima, a variação que esse volume vai sofrer, né, ao longo do ciclo respiratório, no X, no Y e no Z, nos 3 planos cartesianos, para você tomar a decisão de como você vai manejar o seu paciente. Bom, e aí a série MIP e MIN. O que é MIP? MIP é Maximum Intensity Profile. Basicamente, o algoritmo pega para cada slice, ele pega o valor de pixel, de HU daquele pixel X, Y, Z lá da matriz e olha nas 10 séries e fala qual o maior HU que teve esse pixel nas 10 séries. Ah, foi tanto. E aí ele vai lá e pinta aquele pixel com um voxel com esse valor. E ele faz isso em toda a matriz. Então assim, ele é útil para saber aonde realmente passou o tumor, né? Não sabe a quantidade de tempo que esse tumor passou lá, mas se passou ou não, né? Agora, existem algumas problemáticas em se usar o MIP para, por exemplo, cálculo de dose. Mas para delineamento ele é muito importante. E tem a série MIN, né? O que é a série MIN? A série MIN é a média daquele voxel, né? De HU daquele voxel nas 10 séries respiratórias que você fez imagem daquele cliente. Por que ele é importante? Ele é importante porque ele mostra, basicamente, em termos ponderados, quanto tempo aquela região teve aquele HU, né? Então tem esse feeling aí. Para cálculo, ele é interessante. E ele também fez com que fossem desenvolvidas várias técnicas de manipulação disso para determinação de uma melhor cobertura de dose nesses alvos.
como por exemplo o painful não, é a coloração de PTV. Então aqui, pessoal, só um exemplo, né, de comparação de imagens feitas de uma mesma tomografia de um mesmo paciente em respiração livre, né? Depois um MIP de 0 a 90, onde a gente vê o borrão bem grande, certinho, por onde o tumor passou. E depois um average, né? Onde a gente consegue ver que a maior porcentagem do tempo o tumor passa numa região mais cranial. Legal, né? E continuando então, as outras duas lesões que a gente vai irradiar, elas estão no pulmão lateral esquerdo, né? Distantes uma da outra também. A outra que a gente viu era pulmão direito. E também tem um perfil respiratório que possivelmente é diferente da outra, né? Por conta principalmente da posição. A gente sabe que a posição da lesão influencia muito em como ela vai se movimentar, né? Tem esse gráfico bem legal aqui, ó, que eu vou botar aqui essa figurinha linda aqui, ó. Então, pessoal, baseado na análise daquela movimentação que a gente viu na imagem anterior, a gente consegue tirar esse gráfico do sistema de planejamento, que é a propagação do centro de massa, né, da lesão em relação aos 3 eixos, e ele ainda faz um global de tudo isso, né? E aí, com isso, a gente pode tomar a decisão de tratar esse paciente ou em no gating ou em gate 010, 030, 60, enfim, sei lá, ou em gate 100, né? Só evitando que esse paciente tossa no meio do tratamento e coisas assim, né? Então, um grande desafio de eu ter colocado esse caso aqui é porque a discussão ela além da análise da movimentação de 3 lesões. Fodeu ali, né? Então, voltando. A ideia de ter colocado esse caso aqui é que, além da análise da movimentação de 3 lesões, né? A gente tem ali ao centro, né? De dorsal 7 a dorsal 10, também um tratamento ablativo, né? Que vai ser feito concomitante nesse paciente. Então, como é que a gente tem que trabalhar o manejo da dose calculada para a gente ter um tratamento sumarizado bem feito? Como é que vocês acham que isso tem que ser feito? Qual que é a melhor forma que vocês veem disso ser feito? Então, qual é a ideia amanhã? A ideia amanhã é analisar esse perfil respiratório com base no gráfico do Atwood, Todd Atwood, um físico fantástico da UPMC de Pittsburgh. Criou um gráfico que muita gente usa e eu acho esse gráfico fantástico, que mostra movimentação em função da qualidade de imagem e da qualidade do perfil respiratório que seu paciente tem, tá? Analisar isso para a gente entender como que a gente vai tratar esse paciente, para a gente então avaliar a melhor forma de criar o modelo de cálculo certo para sumarizar essas doses de maneira correta. Fala galera, beleza? Boa noite, boa noite. Fiquei aqui de trazer para vocês a análise final desse caso do manejo que a gente vai fazer com relação a esse paciente que é uma SBRT de pulmão associada com uma SBRT de coluna, né? Como eu mostrei para vocês. A gente fez o 4D desse paciente, a gente fez o DIBH e a gente fez uma sessão livre, a gente fez um slow CT para a gente estudar a movimentação desses volumes alvos que a gente tinha e entender melhor qual seria o melhor manejo da gente tratar esse paciente, né? Então vamos lá. Bom, então depois de importado a série 4D, a gente pediu para o médico delinear o GTV em todas as fases do ciclo respiratório, incluindo DIBH, tá? E aí a gente tem aqui embaixo, né, a lesão 1, aqui no meio lesão 2 e aqui em cima lesão 3. E esse é um gráfico do sistema de planejamento, onde a gente tem como verificar a posição do centro de massa do volume delineado em função das coordenadas x, y, z e total, né? Para a gente conseguir estimar a movimentação desse volume, né? Supondo, claro, que ele é uma coisa rígida, qual o displacement disso para a gente entrar naquela coluninha, né?
de qualidade respiratória e de imageamento versus movimentação para ter um melhor manejo do 4D. Bom, rapidamente aqui, ó, individualmente, a lesão GTV1, tá? Teve uma variação máxima de 0,3 centímetros, tá? Em qualquer uma das direções, dá para ver nas bandas do gráfico, então uma lesão que se movimentou muito pouco, devido a seu posicionamento ser mais no ápice pulmonar. Já o GTV2 aí, ó, teve uma variaçãozinha no longitudinal, no Z, que chegou a 6, tá? 0,6 centímetros, então já está um 0,1 acima do que a gente coloca como limítrofe, né? Entre não fazer gating e começar a pensar em fazer gating. E o GTV3, né, no longitudinal, por ele ser bem mais caudal ali, tá mais bem perto do diafragma, tem uma movimentação longitudinal muito maior, onde a gente consegue ver no gráfico verde aí uma movimentação que chega a 0,9 centímetros, né? O que já é uma movimentação importante. Eu vou mostrar isso depois estatisticamente no volume acumulado dessa lesão no ciclo respiratório. Agora, quando a gente está falando de SBRT de múltiplas metástases pulmonares, também é interessante saber a movimentação que existe entre elas e como elas se movimentam em função do ciclo respiratório desse paciente, né? Então, quando a gente joga no gráfico, nas movimentações separadas, né, vertical, lateral e longitudinal, a gente vê nitidamente que as três lesões têm um movimento sinusoidal, não sei falar essa porra, que remete muito à respiração, e as três têm o mesmo sentido. Então, isso é interessante porque isso pode facilitar a escolha de um manejo, né? Onde um mesmo manejo pode ser eficiente para as três lesões, né? E aí o manejo no cálculo de dose, que a gente vai ver depois, se a galera voltar a falar que quer lá na caixinha, é muito interessante. Então, pensando nessa problemática do manejo, a gente pensou o seguinte: vamos pegar a fase do ciclo respiratório, onde a variação do displacement do centro de massa do GTV fica só na região negativa e só na região positiva, ou seja, resultando em coisas menores do que 5 milímetros de movimentação, e vamos ver o impacto desses volumes acumulados frente a um no gating e frente a um DIBH, que seria a nossa referência, já que a gente conseguiu com o DIBH pegar a lesão naquele movimento estático ali perfeito, né? Então, pessoal, vocês olharem aqui em cima, aqui, ó, a gente tem o gráfico dos volumes GTV1, GTV2, GTV3, comparando os volumes de DIBH versus os volumes nas fases de gating 30-70, 80-20 e no gating, né? E aqui em cima, aqui, tem uma tabela que mostra o percentual da variação desses volumes em relação ao volume base de DIBH. Então a gente vê que, não considerando nada, o volume duplica, fica 200%. Quando a gente começa a usar uma técnica de gating, a gente pode reduzir isso para 1,5%, 1,3%, o que já é uma redução muito boa no volume, e aí o manejo da toxicidade fica bem melhor. Então agora vem a problemática mais legal da noite. A gente tem um manejo de coluna, onde a gente tem uma coisa estática, a gente tem um manejo de no gate para duas lesões, onde a gente tem que fazer o cálculo no min 0,90, e a gente tem um gating, por exemplo, 80-20, que vai ter que ser feito o cálculo no CT min 80-20. E aí? Como manejar o paciente nesse caso? Bom, pessoal, eu não comentei, mas uma coisa que é bem interessante. Depois da análise dos volumes que a gente fez nas considerações de gating 30-70, 80-20, no gating, a gente também comparou a anatomia do paciente e a curva de DIBH, e a gente notou que o perfil inspiratório de DIBH do paciente não é muito estável e dinâmico ao longo do tempo. E a gente viu que o displacement longitudinal, principalmente do GTV3, era muito grande, ou seja, uma dependência fortíssima do diafragma. E o manejo dessa inspiração no dia a dia de tratamento é muito complicada, principalmente porque a gente não tem referência óssea para localizar a lesão. Então,
Associado a isso, o perfil respiratório normal do paciente era muito bom e estável, com uma amplitude clara, né? Uma frequência boa, né? A gente não teve um perfil de reconstrução ruim, o que é muito fácil obter no dia a dia, né? Então, juntando todo esse contexto, a gente determinou que as lesões 1 e 2, que tem um pequeno volume, como dá para ver aqui do lado aqui, e uma movimentação pequena, vão ser feitas nas condições de no gate. Enquanto que a lesão 3, que tem uma forte dependência com o diafragma, e que a gente notou nas séries de coluna estática e depois nas séries MIN, que a lesão realmente está sempre ali, vai ficar muito mais fácil a gente tratar ela na região de 80-20. Bom, pessoal, então é isso. Com as movimentações determinadas, com o que a gente sabe que vai fazer em cada um dos alvos, a gente vai colocar todas as estruturas necessárias na tomografia que a gente vai usar como referência para começar o planejamento. E aí a gente vai começar a atacar agora metodologias de planejamento para esse caso. Um isocentro, 2 isocentros, como é melhor a gente manejar esse tipo de caso, né? Porque aí são outras considerações que são importantes. Distância das lesões, perfil de movimentações das lesões e outras coisas relacionadas à clínica do paciente. Eu tinha falado sobre considerações de múltiplos isocentros e as considerações que a gente tem que fazer com relação ao planejamento, né? Eu acho a aula do Jeremy muito boa, da Cleveland, tá? Esse aqui é os principais slides que tem na aula dele, tá? Se vocês derem o Google ou se vocês fizerem a aula, é só me mandar a mensagem aqui que eu mando para vocês. Mas ele faz algumas considerações que é muito importante, né? E é interessante que a aula dele ele fala não só de literatura, mas ele também fala de experiência clínica dele. Ele é um cara que tem uma experiência muito grande, né? Isso é muito importante. Então é isso, galera. Evoluímos mais um pouquinho aqui nas considerações desse caso, que é um caso mais complexo. Depois eu vou agrupar todos esses stories lá no highlights lá da página, tá? E se alguém quiser fazer alguma dúvida, fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, estou à disposição. Beleza? Abraço.